dia, senador Confúcio. Bom dia aqui a todos as mesas, todos os presentes, quem está nos assistindo. Agradecer muito o convite. Para nós, para o MDS, estar aqui é de extrema importância, né? Como vocês sabem, o MDS ele é um ministério que tem uma missão institucional que é olhar para a população mais vulnerável do país. Nós temos aí em torno de 94 milhões de pessoas que estão hoje no Cade Único, que são famílias que vivem, né, na pobreza, com menos de meio salário mínimo per capita por família. E qualquer ação que seja direcionada, que gere algum tipo de conforto e organização de um sistema de proteção social relacionado a essas famílias é de extrema importância para o MDS. Sobretudo no que diz respeito à questão de combate à fome, à promoção da segurança alimentar e nutricional, à garantia do direito humano à alimentação adequada, né? Então, a reforma tributária, ela tem uma capacidade, para além de corrigir as injustiças sociais, além da questão da própria economia, também toda essa discussão, né, do cashback que o Rodrigo trouxe, que é de extrema relevância para essas famílias, e agora também com essa questão da cesta básica, que é um tema muito caro para nós, porque nós queremos combater a fome, promovendo, né, uma alimentação saudável para toda a população brasileira, garantindo acesso, oferta e disponibilidade desses alimentos. Então, muito obrigada pelo convite, dizer que o MDS está sempre à disposição para esse tema. Bom, e eu queria muito também fazer um reforço importante aqui, a nossa liderança dessa agenda no governo, o Rodrigo que está aqui. Acho que o trabalho que o Ministério da Fazenda fez nessa concertação de governo, de trazer a proposta para dentro da Câmara, como já foi falado, né, nos caminhos dados na Câmara e agora no Senado, foi de extrema relevância esse trabalho prévio de consensuar os principais elementos que estão propostos aqui na Casa. Então, eu queria ressaltar isso, de que o MDS está muito alinhado com o movimento que o Ministério da Fazenda fez e agradece muito o espaço que a gente teve, sobretudo nessa discussão da cesta básica, né? Eu queria trazer alguns elementos, vou tentar fazer uma fala mais cirúrgica, mais focada em mensagens chaves para essa Casa, qual é o entendimento hoje que o MDS tem em relação a essa discussão da cesta básica. Nós, desde o ano passado, de 2003, né, pode passar, por favor? Em 2003, nós começamos uma discussão intersetorial no governo federal com o objetivo de construir um entendimento de governo sobre o que seria uma nova cesta básica brasileira, com o objetivo de fazer um alinhamento de todos os setores, né, dos diferentes ministérios, para coordenar e convergir um conjunto de ações que vai desde a produção de alimentos, abastecimento e oferta de alimentos até o consumo, dar um direcionamento sobre o que a gente entende da cesta básica de alimentos no país, tentando trazer uma narrativa, um entendimento novo com a discussão que teve desde 1938, com aquele decreto-lei do Getúlio Vargas. Então, nós iniciamos um processo, senador, muito rico, e culminou na publicação de um decreto esse ano, que traz hoje um entendimento unificado, né? Foi assinado pelo nosso presidente, assinado também por 4 ministros, do que seria uma cesta básica nacional do país, o nosso entendimento, que trazendo um conjunto de alimentos que busca garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, a saúde e o bem-estar da população brasileira, e é um documento, um decreto que orienta um conjunto de políticas públicas. Vou dar um exemplo muito claro, né? É esse decreto que nos possibilitou fazer uma ação mais coordenada com o Ministério da Fazenda, né? Trazendo a agenda econômica com um olhar específico para a questão da saúde, para o desenvolvimento social, para atender a questão da saúde e do desenvolvimento social, mas também é um decreto que possibilita hoje, por exemplo, a gente discutir um plano safra que, por exemplo, diminua os juros para a produção de alimentos, tenha mais crédito para a produção de alimentos in natura, por exemplo. Então, é um decreto que nos oportuniza desenvolver um conjunto de políticas que gere e que
possibilite a oferta, a produção e o consumo de alimentos mais saudáveis, né? Então, esse é o objetivo do decreto. Pode passar, por favor? Muito bem, então, como que a gente iniciou, né? Eu estou fazendo um preâmbulo que é para poder fazer um paralelo sobre o que está hoje no texto da reforma tributária, né? Então, o que a gente, quais são os critérios que foram definidos para essa nova cesta básica? Acho que o primeiro grande critério é a referência do Guia Alimentar da População Brasileira, que é do Ministério da Saúde, que traz uma classificação, que chama classificação nova, que é a classificação que incorpora o entendimento de que a orientação hoje que o Brasil dá do Guia Alimentar não só na questão nutritiva dos alimentos, mas o nível de processamento desses alimentos. Então, tem 4 grandes conceitos e o guia traz uma regra de ouro, que é aumentar o consumo de alimentos in natura minimamente processados em detrimento do consumo de alimentos ultraprocessados. Então, essa é a regra de ouro do guia, tem todo um referencial científico e de base de evidências por trás dele, e é um guia hoje que está completando 10 anos, e a gente tem vários países hoje que utilizam essa classificação nova como uma referência, né? França, Israel, Canadá, México, Uruguai, enfim, essa discussão está se dissipando internacionalmente, aumentando internacionalmente. Uma outra referência que nós usamos para compor esse decreto foi justamente o perfil de consumo da população brasileira com base na pesquisa orçamentária, pesquisa de orçamento familiar, que mostrou para a gente qual era a base, né, de consumo da população brasileira. Então, isso também foi uma referência importante. E também uma outra referência foram justamente os alimentos da Sociobio, que é uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, que são alimentos produzidos localmente, frutos do extrativismo brasileiro, relacionado aos hábitos alimentares. Então, são alimentos que também característicos, né, dos diferentes biomas do Brasil e que poderiam compor também esse conjunto de alimentos que estão dentro da cesta básica do Brasil. Pode passar. Bom, então, o que compõe muito rapidamente esse decreto, né? Então, a gente tem esse decreto que definiu 10 grupos de alimentos, todo mundo conhece, se identifica certamente, é a base da nossa população, da base de consumo da nossa população, são os feijões, cereais, raízes, leguminosas, frutas, castanhas, carnes e ovos, leites e queijos, açúcar e sal, óleos e gorduras, café, chá, mate e especiarias. Dentro de cada grupo de alimentos tem um conjunto de alimentos, tem mais de 300 alimentos, enfim, uma lista bastante infindada, porque a produção brasileira é bastante rica nos diferentes biomas do Brasil, e tudo isso é incorporado hoje como alimentos da cesta básica nacional, né? Cesta básica brasileira. Pode passar? E aí, nesse sentido, eu queria destacar, já foi falado aqui na mesa, e eu acho que isso é um reconhecimento da população, de todos os setores, o quanto é rico e o quanto é importante nós termos instituído na Constituição Federal o reconhecimento de uma cesta básica nacional, né? Na nossa Constituição já tem a garantia do direito humano à alimentação, e o quanto é importante hoje a gente ter isso reconhecido no âmbito da reforma tributária, que é justamente a garantia de ter alimentos da cesta básica reconhecidos, sobretudo tendo, né, a alíquota zero de imposto tributário. Então, acho que esse é uma conquista muito, muito clara para nós. E também uma segunda conquista é você ter essa possibilidade aí de ter alimentos na cesta básica com alíquota reduzida, a alíquota zero e a alíquota reduzida também, fazendo essa composição aí para garantia aí de alimentos que sejam mais acessíveis do ponto de vista financeiro para a população brasileira. Então, pode passar? Pode passar?
Bom, eu queria deixar algumas mensagens importantes aqui também. Certamente isso não vai ser objeto de discussão dessa audiência, mas talvez na discussão que vai discutir o imposto seletivo. Acho que o Dornelas já falou um pouquinho sobre essa perspectiva do olhar, né, da questão dos alimentos ultraprocessados, mas para nós, do ponto de vista hoje do entendimento do governo, das evidências científicas que existem, nós temos muito claro, e as evidências mostram o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde da população brasileira, né? Então, tem um conjunto de estudos, né, entre 2002 e 2009, mais de um quarto do aumento na prevalência de obesidade está, sim, atribuível ao consumo de alimentos ultraprocessados. Tem um outro estudo que já mostra, por exemplo, o consumo de alimentos ultraprocessados é responsável por aproximadamente 57 mil mortes prematuras em relação aos adultos. Então, tem um conjunto de estudos que já mostram evidências importantes, que já mostram efeitos sobre o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Pode passar. Tem uma revisão sistemática de meta-análise também que mostra o impacto de alimentos ultraprocessados na saúde, né? Foram analisados vários estudos recentes que envolveram quase 10 milhões de pessoas. Tem 6 revisões sistemáticas que concluem esse impacto negativo, né? Então, para nós, do ponto de vista hoje da saúde pública, da agenda social, da proteção social, dos estudos, das evidências, para nós já existe uma evidência bastante robusta que mostra essa relação dos alimentos ultraprocessados com a questão do aumento do sobrepeso e da obesidade e também da questão das doenças crônicas não transmissíveis. Pode passar? Então, para nós está claro, e no decreto de composição da nova cesta básica do Brasil, os alimentos ultraprocessados não estão inseridos, né? Ficou inseridos os alimentos in natura minimamente processados, como é do conhecimento de todo mundo. E, para nós, por que eles não foram evitados na cesta básica? Porque tem uma composição nutricional desbalanceada, tendem a afetar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente, favorece o consumo excessivo de calorias, os efeitos de longo prazo e o cumulativo da exposição de vários aditivos nem sempre são bem conhecidos e tem associação a doenças do coração, diabetes, câncer, entre outros. É claro que a gente sabe que existe o consumo desses alimentos, a gente não está falando de exclusão desses alimentos, a gente está falando que, para o efeito de políticas públicas, não faz sentido ter algum tratamento diferenciado para esses alimentos, em detrimento de alimentos que hoje compõem a cesta básica brasileira, né? Então, se a gente for pensar num sistema de tributação, de melhoria de tributação ou de isenção de tributação, a gente tem que pensar e direcionar esse sistema voltado para os alimentos que hoje estão na cesta básica e não nos alimentos ultraprocessados, que tem esse conjunto aí de questões que estão associados. Pode passar? Há um reconhecimento internacional sobre isso, né? Agora, esse ano, saiu um documento da OMS junto com a FAO, recomendando essa questão dos alimentos ultraprocessados que devem ser evitados. Então, já há, né, uma certa unanimidade em relação nesse sentido, a despeito de haver um incômodo, né, como Dornella falou, dentro da ciência de alimentos, sobre essa questão do nome ultraprocessamento de alimentos. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe só alguns números, senador, muito rapidamente, só para ser cirúrgica, para mostrar o efeito hoje do que está colocado no campo da cesta básica dentro da reforma tributária e o quanto isso afeta, de fato, a população mais pobre, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, que os alimentos que estão na cesta básica, que a grande maioria os alimentos in natura e minimamente processados, eles, de fato, eles são mais consumidos hoje pela população mais pobre no Brasil, né? Então, o maior consumo de alimentos in natura e minimamente processados entre famílias de menor renda em relação aos alimentos ultraprocessados, com a exceção de biscoitos salgados e margarina, todos os demais subgrupos aumentam a participação do total calórico com o aumento da renda. Ou seja, a gente está atingindo, né, o que está hoje na reforma, nós conseguimos atingir, de fato, essa população mais vulnerabilizada. Pode passar?
Aqui também, quais são os principais alimentos consumidos, né, pela população mais pobre, é o que está em azulzinho. Todos eles estão na cesta básica, mostrando que tem uma sintonia total no que está colocado aqui, né? Então, tem os açúcares, as carnes, macarrão. Não estou falando aqui de miojo, viu? É macarrão mesmo, que é o que é mais consumido pela população. As farinhas de milho, mandioca, farinha de mandioca, né? Peixe, arroz. Pode passar. E tem outros que, de fato, são mais consumidos pela população mais rica, né? Então, aqui a gente ressalta os queijos, gordura animal, raízes e tubérculos, frutas, carne suína e bovina e leite. Pode passar. E aqui a gente fez uma análise muito recente, acabou de sair uma pesquisa sobre essa nova cesta básica que eu falei para vocês, né, com esses 10 grupos de alimento, mostrando que a base da alimentação das pessoas de baixa renda, em todos os estratos socioeconômicos avaliados, representam mais de 80% das calorias consumidas. Este valor superou 88% dos domicílios da zona rural e da zona norte, ou seja, a nossa população brasileira, sobretudo a população mais pobre, elas têm uma base alimentar que se relaciona com os alimentos in natura e minimamente processados, né? A gente não tem um padrão de alimentação ruim, muito pelo contrário, nós somos muito privilegiados em relação ao padrão de alimentação e em relação a outros países, que certamente Estados Unidos não é a nossa referência, né? Que tem, acho que 80% da população do consumo alimentos ultraprocessados. Nós temos uma base, né, de alimentação bastante saudável. Nós só não atingimos recomendações, por exemplo, como o consumo de frutas e hortaliças, que de fato é muito baixo na população brasileira, e aí tem várias questões por trás disso, cultura, acesso, preço, hábito, enfim, então tem várias questões por trás disso, mas em relação aos outros grupos de alimentos, nós já temos a recomendação garantida, nós já chegamos na recomendação. Então, se a gente olhar a carne, né, como foi falado aqui, hoje a gente tem uma média de consumo diária de carne que é de 28 gramas. Atinge a nossa recomendação. É claro que a gente está falando de médias, não estamos falando de questões específicas, mas a gente atinge hoje a recomendação do consumo de carne, por exemplo, na população mais pobre brasileira. Isso eu estou falando das carnes como um todo, tá? Pode passar. Bom, aqui é só um detalhe para mostrar para vocês, né, o tanto que se correlaciona com o que está colocado hoje dentro da reforma tributária. Pode passar, não vou entrar muitos em detalhes, eu já queria ir para os finalmente. Senador, pode passar. No processo que nós estamos hoje, atualmente, no que está colocado aqui para a reforma tributária, já na proposta que já está aqui no Senado e nas nossas discussões com o Ministério da Fazenda, né? Então, eu acho que, para nós, a gente, como também já foi falado aqui na mesa, nós precisamos manter as nossas conquistas, né? Então, manter nas listas de alimentos da cesta básica e da alíquota reduzida apenas os alimentos in natura minimamente processados, ingredientes culinários e alimentos processados considerados adequados e saudáveis, que é a base do decreto presidencial do ano passado. Manter na avaliação quinquenal a vinculação dos alimentos in natura e minimamente processados como um dos princípios considerados para definir tanto os alimentos que irão compor a cesta básica de alimentos quanto os alimentos com alíquota reduzida, né? Então, acho que são conquistas que precisam ser mantidas. Nós, considerando que existe uma tarifa básica, que nem tudo pode ser considerado na cesta básica, né? Nem todos os alimentos, nós sugerimos fazer alguns ajustes, né? No processo que aconteceu na Câmara, alguns produtos ultraprocessados ficaram mantidos, né? Então, a gente sugere fazer algumas alterações nesses produtos, como, por exemplo, margarina, cafés aromatizados, são produtos que são ultraprocessados, em detrimento de outros que poderiam ter entrado na cesta básica e que não foram, né? Considerando que a gente não pode incluir todos, como, por exemplo, as massas ultraprocessadas, macarrão instantâneo, pão de forma ultraprocessado, algumas bebidas lácteas ultraprocessadas e compostos lácteos.
que entraram. Então, a gente pode passar. E a gente tem algumas sugestões de incorporação de novos, mas isso, claro, isso é uma avaliação, tem que colocar a viabilidade nisso, mas são ajustes, né? São ajustes, por exemplo, de incorporação de alguns produtos da SócioBio que não foram incorporados, como, por exemplo, algumas castanhas, algumas leguminosas, oleaginosas, que são produtos que hoje já têm isenção e que não foram incorporados, né? E garantir essa tarifa reduzida para os alimentos da sociobiodiversidade. Então, acho que é um pouco isso, pode passar. Uma conclusão, só para concluir, para nós, essa agenda, de fato, ela é de extrema importância, a reforma tributária. Nós precisamos garantir uma cesta básica de alimentos saudável e adequada nutricionalmente, que seja acessível à população brasileira e que a gente consiga aliar essa agenda econômica com a agenda da saúde e do desenvolvimento social e da promoção da segurança alimentar e nutricional, que não incentive, né, o consumo de alimentos ultraprocessados, que seja referenciada no que hoje é a base da alimentação da população brasileira, e que oportunize o aumento do acesso, especialmente dos mais pobres, aos alimentos mais saudáveis, né? Que são os alimentos produzidos localmente, in natura e minimamente processados. Então, é isso. Eu queria agradecer muito, senador, nos colocar à disposição para o que for necessário.